Seja bem-vindo à nossa última aula de vozes verbais. Nesta aula você vai aprender um assunto novo. Professora, tem matéria nova hoje? Tem. Hoje você vai aprender um assunto novo que é reescritura da voz passiva sintética. Nós começamos lá em voz ativa. Lá na primeira aula de vozes verbais, você aprendeu a identificar a voz do verbo. Hoje você já sabe diferenciar a voz ativa da voz passiva e a voz reflexiva. Você já tem noção disso tudo. Depois, a gente começou a fazer reescritura. Reescritura é o que cai em prova, você vai ver. Duas coisas que são importantes da aula de hoje. Reescritura e classificação do ser. Daqui a pouquinho a gente vai chegar à aula de classificação do ser. Então, a aula de hoje é muito importante, vai te ajudar muito, vai te dar bagagem para a aula do ser, que é uma das aulas mais importantes do nosso curso. Aí, a gente está chegando ao final, que é a voz passiva sintética. Voz passiva sintética que é aquela econômica, é aquela que economiza informações. Conceitos básicos de voz passiva sintética. Voz passiva sintética, então, relembrando o que é voz passiva sintética. Dri, quais são as coisas básicas que eu tenho de saber de voz passiva sintética? Agora a gente vai começar a fazer reescritura de voz passiva sintética, né? Mas o que você tem que saber de voz passiva sintética? O que você aprendeu comigo até aqui? Você aprendeu que voz passiva sintética é aquela que é econômica. Por que ela é econômica? Por que ela é assim, econômica? Por que ela é chamada de sintética? Porque ela, lembra? São duas as características dela. Ela não tem auxiliar, ela não tem o verbo auxiliar. São duas as características que fazem com que ela seja econômica. Hoje você tem que saber isso na ponta da língua, então vamos relembrar. Ela não tem verbo auxiliar e ela não menciona o agente da passiva. Então, ela não vem com o verbo auxiliar ser, que é aquele verbo auxiliar de passiva. Ela não tem, por isso ela é econômica. A analítica tinha, lembra que a analítica é aquela que não economiza, é aquela que aumenta. A voz passiva analítica tinha o verbo auxiliar de passiva. A sintética não tem, ela não menciona também o agente. Isso quer dizer o seguinte, que numa frase como essa, quando eu digo vende-se casa, bancas de alto nível perguntam muito isso para você. Vende-se casa. Qual é o agente? Qual é o agente da passiva? É um agente, há questões da banca Sebrasp, depois você vai ver, em que ela pergunta se o agente é inexistente. O agente da passiva é inexistente? Não, ele não é inexistente. Na voz passiva sintética, lembre, ela é econômica. Isso quer dizer o seguinte, que o agente da passiva existe, ele só não é mencionado. Não confunda agente da passiva inexistente com agente da passiva indeterminado. Porque, na verdade, é isso. Ele é indeterminado. Eu estou começando a aula com conceitos básicos que você tem de levar debaixo do braço da voz passiva sintética. Nela, o agente da passiva é indeterminado. Ele existe, ele não é inexistente, ele existe, mas você não sabe quem é. Então, quando eu digo vende-se casa, por quem? Eu digo por quem? Eu digo vende-se casa por esta imobiliária? Não. Então, é por isso que o agente da passiva é indeterminado. Então, essas são as duas características que fazem com que ela seja chamada de sintética. Uma outra coisa que se tem de saber da voz passiva sintética é a estrutura. Foi o que nós falamos na aula passada. A estrutura da voz passiva sintética é sempre esta, ou é VTD, ou é VTD, ou é VTDI mais C.
Então, ela sempre vem com VTD ou VTDI, sempre com um verbo que tenha transitividade direta. Então, veja aqui o exemplo. Vende-se casa. VTD, quem vende, vende alguma coisa, mais C. Ou, deu-se o presente ao amigo. Deu-se o presente ao amigo. Quem dá? Dá alguma coisa a alguém. Então, VTDI. Posso ter VTD mais C ou VTDI mais C, tudo bem? Então, essa é a segunda coisa que você tem que saber de voz passiva sintética. Dri, o que mais que eu tenho que saber? Dri, quantas coisas são importantes aqui de serem relembradas? Vou colocar 4 coisas que você tem que saber de voz passiva sintética, que aí você fica na paz. Sabendo essas 4 coisas, aí eu posso seguir com você. A terceira coisa que você tem que saber é que ela equivale à voz passiva analítica. Então, o que nós já começamos a fazer desde lá a aula passada? Toda vez que você desconfiar que a frase está na passiva sintética, você vai transportar para a analítica. Então, essa é a terceira coisa. Olhou para a frase, viu que ela tem estrutura de voz passiva sintética, VTD ou VTDI mais C. Aí o que você faz? Você transporta para a analítica, para ter certeza de que está na sintética. Ó, vou até colocar aqui, porque esse material é nosso, a gente escreve o que quiser. Eu escrevo o que eu quiser. Ó, a Adriana ficou estranho para ter certeza. Ficou estranho nada, é nosso. Para ter certeza de que está na sintética. Ó, se eu escrever isso, acho que vai ficar muito bom. Para ter certeza de que está na voz passiva sintética, você passa para a analítica. Escreva isso, vai. É nosso, a gente escreve o que quiser. Ó, vende-se casa. Para eu ter certeza de que está na sintética. Para eu ter certeza, ó, casa é vendida. Ó, deu-se o presente ao amigo. O presente foi dado. Então, quando eu passo para analítica, eu tenho certeza de que ela está na sintética. Tudo bem? Esse é um ótimo teste. Houve agora a prova, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu não sei se está aqui perto, mas houve a prova para o IBGE, uma questão super controversa. Eu fiz o gabarito, quando eu fiz o gabarito, a gente fez o gabarito para o estratégia, eu fiz de um cargo. E numa das provas do banca a banca era Sebrasp. Numa das provas, que foi a prova cujo gabarito eu fiz, gabarito extraoficial, houve uma questão de voz passiva. Nessa questão, todo mundo tinha dado um gabarito X. Aí eu fui lá e falei, gente, não é isso. Não é isso. Isso não é. O gabarito é Y. Putz, deixa eu ver se eu pego aqui a questão. Aí eu falei, não, o gabarito não é esse. O gabarito é Y. Tem alguma coisa errada. E aí, os professores lá discutindo, né? Aí todo mundo falou, não, Dri, pô, os professores, para você ver como tem coisa no português que é discutível. Eu fui lá, banquei. Falei, não, gente, não é possível. E aí, eu estava certa. Saiu o gabarito preliminar da banca. Cadê? Era uma questão de voz passiva sintética. Daqui a pouco eu abro para você. E era uma questão que era para identificar a voz. Exatamente como a gente está fazendo aqui, para classificar o C. E aí eu vou pegar a frase para você e todo mundo foi lá e disse que o C era PA. Era a voz passiva sintética. Só que não era. O C era a parte integrante do verbo. O verbo era pronominal. Então, por quê? Aí eu fui lá, falei, gente, não pode ser voz passiva sintética, mesmo estando ligado a VTD, porque não faz sentido quando se transporta para analítica. Então, qual é sempre o teste final? Daqui a pouquinho eu acho a frase, que são muitas provas aqui. O teste final é, toda vez que você desconfiar, tá na sintética, não tá, você pergunta assim, eu consigo passar para analítica?
Não fez sentido. Então é porque ela não tá, achei. Então é porque ela não estava na sintética, achei. Era uma questão, e aí eu me lembro de que quando eu gravei o vídeo com gabarito extraoficial, houve muito aluno no ao vivo do YouTube falando, que isso, tá maluca? O professor tal disse que era partícula passivadora. Eu falei, meu Deus, todo mundo contra mim. Aí saiu o gabarito ontem, eu falei, putz, eu não tô maluca, gente. Pô, Adri, mas como assim? Pode haver duas respostas? É porque isso é gramática. E classificação do C é algo que depende da frase. Então, não é que, eu sei e o outro não sabe. É porque depende da frase mesmo. Então, a frase era uma frase que dizia assim, vou pegar a frase e vou colocar aqui. Existia toda uma vida cultural, que se desenvolvia em torno da vida portuária carioca. Que se desenvolvia... Tem que colocar a frase toda? Tem, que é para você entender o sentido dela. Em torno da vida portuária carioca. Então, assim, por que eu estou começando com essa questão do IBGE, concurso recente agora, Banca Sebrasp? Vou colocar aqui, Sebrasp. Porque é o tema da aula de hoje. A gente está falando da voz passiva sintética. E a banca dizia assim, no trecho, aí ela dava esse trecho, aí ela dizia assim, existia toda uma vida cultural que se desenvolvia. Aí ela dizia, a palavra C, a partícula C, se classifica como... Então, a banca queria a classificação do C. Numa das alternativas, ela colocava partícula passivadora. Então, ela dava a opção partícula passivadora. Ela dava várias opções. Elemento expletivo, conjunção, índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora ou parte integrante do verbo. Então, assim, a galera foi lá e marcou partícula passivadora. E disse assim, Adri, é partícula passivadora. Pô, para. Por quê? Porque tá ligado a VTD. Então, quem foi lá e ficou só no automático, disse que isso aqui era PA. Quem desenvolve alguma coisa. Realmente, o verbo é VTD. Realmente, ele está ligado a C. Então, por isso que eu fico no seu pé. Não é só isso que vai caracterizar uma frase como voz passiva sintética. A estrutura, e eu falei disso na última aula, a estrutura da voz passiva sintética normalmente é assim, VTD mais VTDI ou VTDI mais C. Mas não quer dizer que toda vez que você tiver um VTD mais C, vai ser voz passiva sintética. E isso eu já tinha falado para você na última aula. Eu me lembro que até tinha tido essa prova, lembra? Eu até comentei. Cara, como é que eu faço, Dri, para saber então? Se não é só olhar para o verbo, se não é só dizer que o verbo é VTD. O que mais vai me ajudar a identificar a frase como voz passiva sintética? Primeiro, você tem que transportar para a analítica. Vou transformar em voz passiva analítica e vou ler a frase. Faça isso comigo. Existia toda uma vida cultural que era desenvolvida em torno da vida portuária. Pronto, passei para analítica. Existia toda uma vida cultural que era desenvolvida. Passei para analítica. Faz sentido isso? O outro lá vai dizer, sim. O outro lá vai dizer, gostei, era desenvolvida. Ficou bonito. Mas peraí. A vida cultural era desenvolvida, ou seja, alguém vai lá e desenvolve a vida cultural? Veja, quando você transforma na voz passiva, quer dizer que alguém executou a ação e aquele sujeito sofreu a ação. Faz sentido dizer que a vida cultural foi desenvolvida em torno da vida portuária? Tipo, alguém foi lá e desenvolveu, vida cultural, vou desenvolver você. Ou seja, a vida cultural ela foi desenvolvida. Faz sentido dizer que o aluno foi elogiado pelo professor. Faz sentido dizer que a casa é vendida. Faz sentido dizer, sim, vende-se casa é voz passiva sintética. Por quê? Casa é vendida. Elogiou-se o aluno? Faz sentido. O aluno foi elogiado. Agora, faz sentido dizer que a vida cultural foi desenvolvida? Tipo, ela foi desenvolvida? Ela sofreu a ação de ser desenvolvida? Não. Ela é que se desenvolveu.
Ela não está sofrendo a ação de nada, não faz. Então, toda vez, leve isso de recado para você, que senão você vai virar um robô. Você vai virar um robô. Vai ficar como tantos alunos aí que vão no automático para a prova. C mais VTD, PA. Virou robô. Ferrou. Não está entendendo o que está estudando. Não é isso, C mais VTD, PA, voz passiva sintética. Não. Você tem de olhar para a frase e perguntar assim, está sofrendo a ação? A vida cultural sofreu a ação de ser desenvolvida? Tipo, alguém foi lá desenvolver? Não, isso não está sofrendo a ação. O que acontece é que ela se desenvolve. A vida cultural, ela se desenvolveu, ela crescia. Então, não está sofrendo ação de nada. Esse C, por isso que o gabarito, claro, é PIV, parte integrante do verbo. Apesar de esse verbo ser VTD, esse C não é PA. Por quê? Porque o verbo aqui é aquele verbo acidentalmente pronominal. É o chamado desenvolver-se, que é um verbo pronominal. Ele é um verbo que se conjuga com o pronome, desenvolver-se. Eu me desenvolvo, tu te desenvolves, ele se desenvolve. Então, eu vou treinar muito isso com você na nossa aula, que ainda vem, que é da classificação do C. A gente vai treinar muito com questões de concursos como essa da Banca Sebrasp. E você vai sair desse automático, que é, eu não quero você no automático dizendo que toda vez que tiver VTD ou VTDI mais C, a frase vai estar na sintética. Você tem que ver, para ter certeza de que está na sintética, você tem que passar para a analítica e observar a frase e perguntar, o sujeito está sofrendo a ação? A vida cultural está sofrendo a ação de ser desenvolvida? Não. Ai, Adriana, eu acho que sofre sim. Tipo, as pessoas vão lá, pegam a vida cultural e desenvolvem. Não, ela não está sofrendo nada. Ela é que está se desenvolvendo. Tem de olhar o contexto e perguntar se há uma passividade na frase. Isso é Banca Sebrasp. Se a sua banca não é Sebrasp, não importa. Você vai ver aí questões, não importa. Sebrasp, não Sebrasp. As bancas adoram a classificação do C. Então, essa foi a terceira coisa. E agora eu vou para a última coisa, para a gente fechar o vídeo e entrar nas reescrituras. São as reescrituras de frases. Da sintética para ativa, da ativa para sintética. Então, ó, a quarta coisa que a gente tem de saber de voz passiva sintética e última, são 4 coisas. A quarta coisa é... sintaticamente, a análise sintática dela, a análise sintática, toda vez que a frase estiver na passiva sintética, é muito comum que as bancas peçam a análise sintática da estrutura da sintética. Como assim análise sintática, Adri? Análise da frase. Na análise sintática, você vai ver que o mais importante é lembrar que mantra, ó, a análise sintática é um mantra que eu vou ditar para você agora, ó, anote o mantra. O mantra é, na voz passiva não existe OD, e sim sujeito paciente. Na voz passiva não existe OD, não existe OD. Não existe OD. Não existe OD. Como assim, Adriana? Não estou entendendo nada. Anote, repita. Não existe OD, e sim sujeito paciente. Isso é patrimônio na análise sintática. Toda vez que a frase estiver na passiva sintética, não existe OD. Aquilo que era OD, na voz passiva, vira sujeito paciente. Na voz passiva não existe OD. Ou seja, veja aqui, ó, vou mudar de cor. Vou mudar de cor para fazer análise sintática. Ó, vou fazer análise sintática, ó, vou te comprovar a última coisa que você anotou aí, ó. Quem vende, vende alguma coisa, não é? VTD. Tá, dá vontade de dizer que isso é OD, não é? Por quê? Porque se é VTD, a vontade que dá é dizer que isso é OD. Só que não há objeto direto na voz passiva sintética. O objeto direto vira sujeito paciente. Havia na ativa, mas quando você passa para passiva, o objeto direto vira sujeito. Então, não existe OD na voz passiva. Sintaticamente, ele virou sujeito paciente. E é por isso que você vai ver aí nas questões de concursos que com esse sujeito o verbo vai concordar. Se eu jogar esse sujeito ao plural, se ele for ao plural,
o verbo irá ao plural. Vendem-se casas. Na voz passiva não existe OD. O OD virou o sujeito paciente, por isso, com ele, o verbo deverá concordar. Entendeu? Existe VTD, mas não existe OD. Tá bom? Ah, é a mesma coisa, ó, vamos fazer a análise sintática da última frase, então vamos embora para a última frase e vamos fechar o vídeo. Tchau, vídeo. Já sei as 4 coisas de voz passiva sintética. A última coisa que eu tenho que fazer aqui é a análise sintática da última frase. Ó, deu-se o presente ao amigo. É VTDI, não é? É VTDI. Vamos fazer a análise sintática? O presente é OD? Não, porque na voz passiva sintética não existe OD. O OD virou o sujeito. Então, o presente é sujeito paciente. E ao amigo? Ao amigo, quem dá alguma coisa a alguém? Ao amigo é o objeto indireto. O OI existe, só não existe o OD. Tudo bem? O OI existe. Só não existe OD, porque o OD virou o sujeito. Tranquilo? Fechamos aí. Quem dá alguma coisa a alguém? Estrutura de voz passiva sintética. O verbo é VTDI. O OD virou o sujeito, mas o OI não existe. Perdão, o OD não existe, né? Virou o sujeito, mas o OI existe. Quem dá alguma coisa a alguém. Tranquilo? Próximo vídeo, vamos fazer o quê? Vamos entrar no mundo maravilhoso da reescritura de frases para a gente fechar o assunto. Você vai aprender a passar da sintética para analítica, da sintética para ativa, depois da analítica para sintética, da ativa para sintética. Vai aprender um de cada vez, tá? Com muita calma.